Boa noite. Eu quero compartilhar aqui, uma palavra, mas antes eu quero ler um salmo e fazer uma oração, E depois nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero abrir aqui Pode abrir a sua Bíblia no Salmo 63. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém? Eu quero orar. Vamos fazer aqui uma oração. Senhor, queremos louvar o Teu nome, agradecemos a Ti por mais esse dia. Também, Pai, agradecemos a Ti por essa oportunidade que temos de estarmos, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos a Ti que venha nos abençoar, venha nos guardar, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito sobre nós, que sejamos alcançados por Tua graça, por Tua misericórdia e pelo Teu poder. Venha nos fortalecer, Senhor, que a Tua palavra possa gerar alegria e vida em nós. Peço a Ti, Pai, que abençoe os meus irmãos que estão agora também participando deste culto a Ti, Senhor. Eu quero entregar cada um em Tuas mãos. Peço a Ti, Senhor, que abençoe as nações, que o Senhor possa estar derramando graça e poder. Pai, eu entrego cada nação em Tuas mãos. Peço a Ti que derrame da Tua graça, Tua unção, Senhor. Que as nações sejam alcançadas pela Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, peço a Ti que repreenda, Pai, esse mal, esse vírus que está espalhado pelo mundo, que o Senhor possa repreender esse mal, que esse espírito maligno caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Pai, quero entregar a nação brasileira em Tuas mãos. Peço a Tua bênção, Tua graça, que o Senhor venha estar agindo de forma poderosa, derramando do Teu poder na nossa nação, abençoando, Senhor. Que essa nação seja abençoada de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor possa estar trazendo os Seus cuidados. Pai, entrego o presidente Bolsonaro, Senhor, em Tuas mãos, sua família, Pai, sua equipe de ministros. Peço a Ti que os abençoe, que o Senhor possa estar derramando Tua graça e poder sobre todos, Pai. Entrego a Ti, Senhor, as casas de lei, Senhor. Oro entregando a Ti o STF, o STJ. Pai, entrego a Ti, Senhor, a OAB, Pai, o Ministério Público, o Ministério da Justiça. Pai, toma em Tuas mãos a PGR, CNJ, CCJ. Pai, entrego em Tuas mãos. Peço a Ti, Senhor, que venha agir. Toma a AGU, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor possa estar derramando da Tua graça e poder.
Quero, Pai, entregar a Ti, Senhor, o Congresso Nacional, Senhor, senadores, deputados federais. Peço a Ti, Senhor, que venha estar agindo poderosamente nessas casas. Repreenda, Senhor, todo tipo de mal. Que essas casas sejam abençoadas, Senhor. Que a Tua bênção esteja ali, em nome de Jesus, Pai. Entrego a Ti, Senhor, os governadores, deputados estaduais. Entrego a Ti os prefeitos, vereadores. Peço a Ti, Senhor, derrame graça e poder. Pai, oro, Pai, entregando todas as nossas autoridades, civis, militares e eclesiásticas. Peço a Ti que abençoe, Senhor. Pai, entrego as famílias em Tuas mãos, peço a Ti que venha derramar da Tua graça e poder, que as famílias, Senhor, sejam abençoadas, sejam guardadas e protegidas por Tua mão, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Peço a Tua bênção, Senhor, Pai, na vida da igreja, o Teu povo, que o Senhor possa guardar, possa fortalecer, possa alegrar, que o Teu povo seja abençoado e guardado por Ti. Senhor, eu oro, Senhor, pedindo a Tua bênção, Pai, que o Senhor possa estar agindo de forma poderosa no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Oro, Senhor, pedindo a Ti que venha abençoar as pessoas que estão hoje vivendo nas ruas, Senhor. Tem misericórdia. Abre portas para essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Também oro pelos desempregados, que o Senhor possa abrir porta de emprego. Pai, oro, Senhor, entregando em Tuas mãos os empresários, que o Senhor possa abençoar. Abençoa os empresários, Pai, em nome de Jesus. Dê sabedoria, Pai, estratégia, Senhor, para que eles possam crescer suas empresas. Pai, entrego em Tuas mãos, Senhor, as empresas. Peço a Ti que abençoe a receita, Pai, de cada empresa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar graça e poder, Senhor. Pai, em nome de Cristo nós oramos aqui, Pai. Entrega, o Senhor, em Tuas mãos as pessoas que estão hoje esquizofrênicas, pessoas sem esperança, pessoas que estão hoje ansiosas, oprimidas, deprimidas. Tem misericórdia, Senhor. Envie uma palavra de poder sobre essas vidas, que essas pessoas sejam alcançadas por Tua graça, que essas pessoas sejam abençoadas, sejam libertas de todo tipo de mal. Toma os enfermos em Tuas mãos, Senhor. Pai, os enfermos das nossas casas, toma em Tuas mãos. Pai, os nossos enfermos, parentes, amigos, vizinhos, familiares. Pai, que o Senhor possa derramar graça e poder. Os nossos enfermos, Senhor, que são nossos irmãos em Cristo, entregamos em Tuas mãos cada um, Senhor. Peço a Ti que envie uma palavra de poder, uma palavra de cura, para que sejam curados para a glória do Teu nome, pois o Teu nome, só o Teu nome é santo, Senhor. Pai, pedimos a Ti que venha estar agindo poderosamente na vida dos enfermos, tocando com a Tua mão de poder, derramando da Tua graça, agindo poderosamente, repreendendo todo o mal, que toda enfermidade caia por terra e que a Tua bênção chegue, Senhor, aos enfermos e que eles sejam curados para a glória do Teu nome. Peço, Senhor, a Ti que venha está agindo, Pai, no nosso interior, nos fortalecendo, Pai, a cada dia, abrindo os nossos olhos espirituais, que nós possamos ver, que nós possamos, Senhor, a cada dia buscar a Tua face, queremos adorar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo os Seus cuidados sobre nós, que sejamos alcançados, Pai, sempre por Tua misericórdia e por Tua graça. Agradecemos a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovaram sobre nós, Pai, essa manhã. E pedimos a Ti, Senhor, continue conosco, continue falando, Senhor, aos nossos corações, continue trabalhando as nossas vidas, Pai. E que o Senhor possa estar derramando do Teu Espírito sobre nós. Nos abençoe, Senhor. Estamos aqui para glorificar o Teu nome, Pai, para levantar aqui, Senhor, um culto para a memória Tua, que o Teu nome seja glorificado. Peço a Ti, Senhor, que venha abençoar, ó Deus, os nossos irmãos em Cristo, cada um seja tocado por Tua mão, sejam fortalecidos, Pai, que não venham abrir mão, Senhor, Pai, desse chamado, que eles não venham abrir mão, Senhor, dessa presença maravilhosa, que o Senhor possa estar presente na vida de cada um. Pai, e agora, Senhor, peço a Ti, fale conosco por Tua palavra, que o Senhor possa trabalhar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estudar a Bíblia? Olha, ontem eu ministrei essa mensagem pela manhã, só que eu não consegui gravar de jeito nenhum, mas eu fiquei assim, sabe, com o coração desejoso de passar essa palavra, né, para mais pessoas. Então eu quero compartilhar essa palavra aqui, tá? Com os irmãos. Você pode abrir sua Bíblia, se você tem uma Bíblia,
1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Mas se você não tem uma Bíblia, fique à vontade. Vou ler devagar, você vai entender, tá? Fique tranquilo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 a 16. Ok? Vamos nós? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 2, 13 a 16. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste e que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Irmãos, eu estava assim, essa semana eu tenho estudado, semana passada e essa semana eu tenho estudado a carta aos Tessalonicenses, e eu tenho me alegrado muito. Eu sempre leio, né, essas cartas, eu gosto muito de estudar as cartas de Paulo. Mas voltando aqui nessa carta, eu tenho me alegrado muito, porque por ver o envolvimento daquela igreja com as obras do reino. O apóstolo Paulo estava com Silas e Timóteo, eles estavam em Corinto. Eles escreveram essa carta porque eles se lembraram daquela comunidade, uma comunidade ativa, uma comunidade que estava pronta para servir a Deus. Eles adoravam a Deus de fato. Outrora eles viviam adorando imagens, a deuses mudos, que não podiam fazer nada por eles. Mas quando eles ouviram falar do Deus verdadeiro, do Deus vivo, quando eles ouviram falar, de Jesus, o Cristo, o poderoso, eles abriram o coração para o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto que lemos, ele frisa algo interessante, porque essa comunidade recebeu a palavra de Deus com alegria. E eles não receberam a palavra não só com alegria, mas entendendo que era de fato a palavra de Deus. E isso é importante demais, para nós. Por quê? Porque essa mensagem chega a nós com um peso de palavra de Deus, de palavra da verdade. Você e eu precisamos receber a palavra como os tessalonicenses receberam. Então eles fizeram o quê? Eu quero voltar para o texto. Vamos voltar para o texto? No versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo em vós recebido a palavra
deixa eu voltar, desculpe. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, quando nós cremos na palavra, a palavra de Deus trabalha em nós. E aqui a gente vê isso, né? Que aqueles que creram na palavra, aqueles que se envolveram com a palavra de Deus, foram trabalhados de dentro para fora. A palavra de Deus não é como palavra de homem, né? Não é uma palavra de um jornal, de uma revista, que você lê agora e depois você até esquece, né? Mas essa palavra é interessante, que quem faz o trabalho é ela. A gente lê um jornal e a gente vê, olha, a notícia aconteceu isso assim em tal lugar. Aí você ficou sabendo que aconteceu aquilo em tal lugar e tal, de repente confirma com alguém, mas essa palavra aqui, ela não faz isso, né? De você, será que aconteceu de fato? Não, ela gera certeza em você. Ela é verdadeiramente a palavra de Deus. E ela começa a fazer um trabalho no interior. Então, essa comunidade aqui, que antes era uma comunidade pagã, agora é uma comunidade cristã, agora é uma comunidade transformada pelo poder de Deus. Então, isso trouxe ao coração do apóstolo Paulo, de Timóteo e Silas, que estavam com ele, trouxe alegria. Agora imagina, se eles se alegraram, imagina o coração de Deus. Eu fico sempre olhando as coisas, observando as coisas, né? E vendo assim, poxa, se houve uma alegria no coração do apóstolo Paulo e dos homens que estavam com ele, o coração de Deus deve ter ficado maravilhado. Agora, Deus não fica maravilhado apenas, né, por momentos. Essa alegria no coração de Deus, ela certamente vai entrar na eternidade. Essa igreja marcou a sua geração. Então Deus quer que você e eu, que somos igreja, venhamos marcar a nossa geração. A gente vai ver aqui algumas coisas, né? O apóstolo Paulo e Silas analisaram o proceder dos tessalonicenses. E se você, depois, com calma, pega esse texto, analise também. Eu analisei esse texto, eu fiquei maravilhado, mas analise com calma. Veja como essa igreja procedia. O procedimento dessa igreja era, de fato, um procedimento cristão. Era um procedimento de uma comunidade que estava alegre. Por quê? Porque era uma alegria que vinha do Senhor. Não era uma alegria por coisas banais, por coisas do mundo, mas uma alegria que vinha do céu para a vida daquela comunidade. Então você e eu precisamos ter dentro de nós essa alegria. Aí, o apóstolo Paulo, lá a gente, semana passada estudamos, né, o capítulo 1, e ele faz uma menção interessante lá no capítulo 1 a respeito dessa igreja. Lá no versículo 3, né, capítulo 1, versículo 3, deixa eu ler o 2, porque o que eu quero focar aqui é a ação de graças que ele fala, né? Aqui nesse capítulo 2, lá no versículo 13, ele fala assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, né? Por eles. Mas aqui no versículo 2, ele fala assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar. Veja que agora essa igreja estava fazendo parte das orações, era motivo de oração do apóstolo Paulo. E, imagina o apóstolo Paulo, que um dia foi perseguidor da igreja. Ele foi perseguidor da igreja, mas agora ele era a igreja. Agora a igreja fazia parte da sua vida. Agora a igreja era motivo de alegria dele. E mais, a igreja estava em suas orações diariamente. Agora o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que ele fala assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar. Versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor
e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui marcou a vida dessa igreja. Isso aqui marcou a caminhada dessa comunidade. Eles tinham uma fé operosa. Era uma fé viva. Você e eu precisamos ter uma fé viva. Não apenas aquela fé, você crê em Deus? Ah, eu creio em Deus. Mas quando vem a primeira chuva, você fica desesperado, né? Quando vem o primeiro vento, você fica desesperado. Não, é quando vier a chuva, você entender, Deus está comigo. Ele vai me fortalecer, Ele vai me guardar, Ele vai me livrar. Vem o vento, você vai falar, o Senhor está comigo. Eu estou fortalecido porque eu estou agarrado nele. Então era essa a fé dessa igreja. Ele fala da abnegação do amor. As pessoas viviam para Deus, amavam a Deus de fato. Depois ele fala da firmeza na esperança em Cristo. A gente está ouvindo dizer assim, Jesus está voltando. Mas você acredita nisso? Tem gente que não acredita. Eu acredito nisso. Jesus está voltando. Então, havia uma firmeza na esperança dessa comunidade. E você e eu precisamos ter essa firmeza em nós. A nossa vida, né? A nossa esperança tem que ser em Cristo. Tem gente esperando em um monte de coisas, né? Em objetos, em coisas dessa vida. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Temos que confiar, temos que crer, temos que buscar, temos que adorar, temos que servir ao Senhor. Então a nossa esperança tem que estar nele. Agora o interessante aqui é que Paulo, Silas e Timóteo estiveram nessa comunidade. Eles foram lá. Eles começaram essa igreja. E agora eles estavam recordando do momento que eles passaram lá, né? O tempo que eles passaram foi um período curto, mas eles passaram um período ali de muita alegria. Eles foram muito bem acolhidos pelos tessalonicenses. Então houve uma interação entre eles e aquela comunidade, uma interação tão grande que eles não se esqueceram. Essa comunidade passou a fazer parte da vida cotidiana deles. Tanto que eles oravam quando? Todos os dias, sem cessar, por essa comunidade. Aí, Paulo volta a esse tema de ações de graças justamente por isso. Porque essa igreja marcou a vida deles. Nós precisamos marcar a nossa geração. Como? Com coisas boas, com uma vida agradável, com uma vida de alegria, com uma vida de paz, com uma vida de fé, com o amor abnegado, com a esperança em Cristo, que nós possamos marcar a nossa geração, que as pessoas possam ter boas recordações de nós. Quem sabe, né? Eu não sei, você saia da sua comunidade, da sua igreja, né, do seu bairro, e você vá, sei lá, mude para outro lugar, de repente para outra nação, ou para outro estado, né, para outra cidade, ou para outro bairro, ou para outra rua, mas que as pessoas que te conhecem, que as pessoas que estão ali agora naquele convívio, né, de vizinhança, sei lá, um convívio de igreja mesmo, né, de irmandade, que essas pessoas possam se recordar de você, assim como Paulo estava se recordando dessa igreja, com alegria. Ele, em determinado momento, ele disse que ele carregava essa igreja no coração. Então essa igreja trouxe muita alegria para eles, mas também tem trazido para mim. Espero que traga para você também. Isso aqui faz assim a gente dar uma olhada para dentro de nós e ver o quanto nós podemos melhorar. Às vezes a gente acha assim, poxa, eu tô bem, né? Assim, tô
a gente precisa melhorar. A gente nunca está bem. A gente não chegou ainda onde Deus quer que a gente chegue. A gente precisa fazer mais. E a gente pode fazer mais. A gente pode doar mais de nós. Mesmo assim, né, a gente às vezes fica meio achando que, eu já cheguei no topo. Não chegou não. Chegou não. Nós precisamos melhorar e nós podemos melhorar. Aí, o apóstolo começa lá no capítulo 1, né, do versículo 2 ao versículo 10, ele fala das ações de graças, né, que ele dava a Deus por essa comunidade, pela alegria que essa comunidade trouxe ao coração deles. Depois ele volta a esse assunto, agora no capítulo 2, né, nós vimos aqui, lá no versículo 13, ele fala de ações de graças por essa igreja. Mas eu quero voltar aqui, que ele fala assim, ele fala do poder da palavra, a qual está operando eficazmente em vós, os que credes. Então ele fala aqui, ele exalta o poder da palavra de Deus. E eu quero ir com você. Você pode voltar um pouco aí a Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo exalta o poder da palavra. E nós precisamos também exaltar o poder da palavra de Deus. Aí, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora veja só uma coisa. O apóstolo Paulo diz que ele não se envergonhava do evangelho porque o evangelho é o poder de Deus. Que legal. Mas e nós? Como é que a gente fica nessa situação? Nós nos envergonhamos do evangelho? Nós acreditamos que o evangelho é de fato o poder de Deus? Nós precisamos ter essa certeza. Nós não temos que nos envergonhar do evangelho porque é mesmo o poder de Deus. E essa palavra é interessante que quando ela penetra ao coração do homem, o homem é transformado. Quem transforma? É o pastor? Não. É o pregador, a pregadora? Não. Quem transforma é a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo estava vendo que essa comunidade estava tão envolvida com a palavra, que a palavra penetrou o coração de cada uma daquelas pessoas, e agora eles estavam sendo modelo naquela região onde eles estavam. Passaram a ser modelo para a região da Macedônia, da Acaia e toda a Judéia. E o que aconteceu? A vida, o exemplo de vida dessa comunidade ultrapassou as barreiras dos séculos e chegou a nós. Até hoje nós falamos aqui da igreja dos Tessalonicenses. Por quê? Porque era uma igreja que tinha uma fé operosa, um amor abnegado, uma firmeza na esperança e amava a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, um pouquinho à frente, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Paulo exaltando a palavra de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Essa palavra, que é a palavra de poder, ele disse que ela é loucura para os que se perdem. As
As pessoas do mundo, as pessoas que não querem envolvimento com Deus, elas olham para a palavra de Deus e elas dizem que é loucura. A Bíblia é loucura. É mesmo. Para os que se perdem, é mesmo. Mas, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, ame a palavra. Abrace a palavra. Receba a palavra com alegria. Que essa palavra possa ser motivo da sua alegria, da sua gratidão a Deus, da sua oração, ações de graças. Você já agradeceu a Deus pela palavra? Tem gente que agradece a Deus por um monte de coisa, mas não agradece pela palavra. A palavra de Deus é o que faz a diferença na nossa vida. Quando nós estudamos a palavra, ela vem transformando, vem limpando, vem trazendo santidade, vem tirando o pecado, vem agindo poderosamente, jogando a iniquidade fora no lixo, no mar do esquecimento, e trazendo para nós uma vida de santidade piedosa junto a Deus. Então essa é a palavra de Deus. Versículo 14, você pode voltar lá? 1 Tessalonicenses 2, versículo 14. Ele diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes, na parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Eu quero levar você a Atos, capítulo 17. Você pode voltar um tanto aí? Atos 17, versículo 5. Atos 17, versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram a Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Aqui a gente vê que essa comunidade já começou a sofrer perseguição. Por quê? Porque eles estavam pregando Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eles estavam pregando o Senhor que pode todas as coisas. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eles foram invejados. Eles foram invejados. E agora, eles foram perseguidos. Então, eles foram arrastados para fora da casa de Jason. A casa foi assaltada. E eles tiveram que pagar uma fiança que eles estipularam. Então, o que a gente vai tirar disso? A gente vai tirar disso que essa comunidade aqui, que outrora era uma comunidade pagã, agora era uma comunidade que agradava a Deus. Era uma comunidade que marcava a sua geração. Era uma comunidade que estava chamando a atenção, sabe como? Pelo bem que ela fazia. Fazer o bem... tem gente que acha que fazer o bem é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Quando a gente faz o bem, o que acontece? O mal se levanta,
O mal é sempre furioso, né? E ele se levanta com uma forma furiosa, né, e vem para cima. Mas essa comunidade aqui era uma comunidade que tinha entendido uma coisa: Deus está conosco. Então nós precisamos entender isso. Deus está conosco. Abra agora, volte lá no versículo 15. 1 Tessalonicenses 2,15. Aí o apóstolo diz assim: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Aí, agora eu quero abrir com você Atos capítulo 2, versículo 23. Atos 2, 23. Abrindo bastante a Bíblia, né? Mas é assim que a gente aprende. A gente só vai aprender assim, abrindo a Bíblia, estudando a Bíblia. Atos 2, 23. Sendo estes entregues pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vos matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então veja que a perseguição está sempre no meio da igreja. O próprio Cristo foi perseguido e foi crucificado, né? Foi morto e crucificado. Então, hoje não é diferente. Vai vir, se não tem perseguição, vai vir a perseguição. Mas o que vai importar para nós é a firmeza da nossa fé. Essa igreja não tinha uma fé operosa? É essa fé que nós precisamos ter. Essa igreja não era uma igreja que amava? É esse amor que nós precisamos ter. Essa igreja não tinha uma esperança firme em Cristo? É essa esperança que nós precisamos ter. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele disse para nós que no mundo teríamos aflições, mas ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa igreja mostra para nós que era uma igreja que tinha bom ânimo. Então continue. Você pode voltar em Atos, agora Atos capítulo 7, versículo 52. Atos 7, 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então veja, os profetas foram perseguidos. E agora ele estava falando da perseguição de Cristo. E eu me lembrei de Jesus passando pelos portais de Jerusalém. E quando ele olha para os portais daquela cidade, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. E a Bíblia diz que Jesus chorou por essa situação. Mas é porque os profetas eram homens maus? Faziam maldades? Os profetas faziam o bem. A palavra de Deus era a vida deles. A fé dos profetas era firme. Quando Deus falava com eles, eles sabiam que era Deus porque eles tinham intimidade com Deus. Mas eles foram perseguidos e mortos. Então, o que a gente pode ver isso? A gente pode ver que a fé desses homens era firme. Não importava o que acontecesse. Eles estavam sempre aos pés do Senhor. Não importa se você é perseguido, se você é morto, né? Importa é que eu estou aos pés do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Era essa firmeza que estava no coração dessa comunidade, também dos profetas, também dos apóstolos, né? E tem que estar em nós. Então se fortaleça. Tenha a palavra de Deus como seu melhor alimento. Tenha a Bíblia como a sua melhor amiga. É a palavra de Deus. Atos capítulo 13. A gente vai ficar em Atos aí um pouco ainda mais, né? Até o término aqui. Atos capítulo 13, versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Paulo e Barnabé foram perseguidos. E agora, o que aconteceu? Essa perseguição foi porque eles estavam fazendo bem. Eles fizeram um discípulo. E os discípulos estavam transbordando de alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo encheu a vida daqueles homens. Então, o que nós precisamos? Estar cheios do Espírito, cheios da graça do Senhor, cheios da alegria do Deus vivo. É isso que nós precisamos. E para isso, nós temos que ser como essa igreja, nós temos que copiar esse povo. Então essa igreja estava fazendo a diferença na sua geração. E nós precisamos fazer a diferença na nossa geração. Né? Vou falar uma coisa aqui, né? Eu pensei aqui para falar, mas eu vou falar. Sabe qual será um dia memorável nosso? O dia que nós estivermos mortos. Que as pessoas vão chegar à beira do nosso caixão e vai dizer, poxa, né, com lágrimas nos olhos, talvez, né? Esse era um homem de Deus. Essa era uma mulher de Deus. O nosso legado precisa ser deixado. Nós precisamos deixar pessoas com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, com saudade de nós. Então o que aconteceu nessa comunidade dos Tessalonicenses foi isso. Quando o apóstolo Paulo saiu daquela cidade, ele levou essas pessoas no coração e na mente. Então nós precisamos marcar a nossa geração dessa forma. As pessoas precisam se lembrar de nós no dia que nós saímos de perto delas, ainda que vivos, né? Não só morto, mas vivo também. As pessoas falarem, poxa, aquele camarada vai fazer falta. Poxa, aquela moça vai fazer falta na nossa comunidade. Ela tinha sempre uma palavra boa pra gente, né? Poxa, aquele rapaz lá, a palavra dele, poxa, que conselho, que coisa mais maravilhosa, que amigo. Esse é o legado que nós precisamos deixar. E essa igreja deixou isso, né? O apóstolo Paulo, quando estava lá em Corinto, ele estava com saudade desses irmãos. Precisamos deixar saudade por onde nós passarmos. Atos capítulo 14, versículo 2. Mas os judeus incrédulos
incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Os incrédulos sempre vão existir. Eles vão estar sempre no nosso encalço. Mas nós não temos que nos preocupar com eles. A nossa preocupação é agradar a Deus. Era isso que essa igreja fazia. Versículo 5 agora, Atos 14, 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo-os eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, né, e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Agora veja só a alegria desses irmãos. Esses irmãos eram... Eu fico olhando assim, sabe? E fico rindo porque esses irmãos eram tremendamente de Deus. Porque eles eram perseguidos, eram apedrejados. Aí, sabe o que? O evangelho precisa ser a nossa vida. A gente precisa ter esse desejo de pregar a palavra, né? De falar da palavra de Deus. Ah, você vai numa fila, você está numa fila lá, você não pode perder seu tempo. Fale de Deus. Perca seu tempo, fale de Deus. Que Deus possa nos ajudar, que Ele venha estar enchendo os nossos corações, que essa alegria não saia de nós. Paulo teve que sair de Tessalônica para ir a outras partes da Grécia. Isso está em Atos 17, do versículo 10 ao capítulo 18, versículo 11. Paulo precisou sair de Tessalônica para ir pregar a palavra em outros lugares, mas o coração dele ficou ali. E mais, houve duas coisas com o coração de Paulo. O coração dele ficou em Tessalônica e mais, o coração dele arrancou Tessalônica, levou Tessalônica junto. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Se o coração dele ficou lá ou se ele trouxe o povo dentro do coração. Por quê? Porque aquele povo marcou a vida dele. Então, uma palavra para nós. Marque a sua geração. Marque a sua geração com a sua vida. Você sabia que eu não tinha dado um tema para esse texto? Mas o tema veio agora aqui, ó. Marque a sua geração com a sua vida. É isso que nós precisamos fazer. Se a gente fizer isso, as gerações que vão vir depois de nós vão ganhar um presente. Nós fomos presenteados. Essa carta aqui é um presente para nós. A gente vê que aconteceu lá atrás uma comunidade cristã que marcou a sua geração e que deixou um legado para as outras gerações que viessem. E esse legado chegou até nós. Chegou até nós como um presente de Deus. Deus mostrando para nós que no meio da situação adversa há como nós nos alegrarmos através do poder da palavra de Deus. Então se alegre em Cristo, se alegre na palavra. Deixe o seu coração sempre à disposição de Deus, para Deus encher o seu coração, para Deus fazer algo novo em você. Nós precisamos da palavra mais do que tudo. E que o Senhor venha nos ajudar, que Ele venha estar nos fortalecendo a cada dia, nos alegrando, trazendo paz aos nossos corações. Que Ele possa aumentar a nossa fé, o amor que há dentro de nós, a esperança nossa em Cristo, que isso possa crescer a cada dia, e que as gerações que vêm depois de nós possam receber um presente de nós, um presente, um legado
cheio da graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus derrame graça no seu coração, que o Senhor possa te fortalecer a cada dia, que você possa se alegrar em Cristo, que a sua alegria seja o Senhor, e que o Senhor possa a cada dia derramar sobre você essa graça linda, maravilhosa e poderosa, e que você possa marcar a sua geração. Tá bom? Eu quero orar. Vamos fazer uma oração? Senhor, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti por Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que venha estar nos fortalecendo a cada dia, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, o amor, Senhor, que nós temos por Ti, que esse amor possa crescer a cada dia, e também, Pai, a nossa esperança em Cristo, Pai, que seja uma esperança de fato, Senhor, que nós possamos acreditar, ó Deus, que Jesus está voltando, e que nós possamos ter o desejo de estar com Ele, de subirmos com Ele, Senhor, para a eternidade do céu. Pedimos a Ti, Senhor, que venha nos abençoar e nos guardar, e venha agir poderosamente em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Que a graça do Pai seja sobre o seu coração. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe.